Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje iremos falar sobre a provável escalação para esse jogo de hoje contra o Cuiabá, rescisão de contrato com Alexandre Jesus e para qual time ele irá no restante dessa temporada. Será que D'Alessandro ou algum outro meia mais experiente seria assim bom para o Cruzeiro visando a próxima temporada? Além do caso envolvendo o jovem jogador Estevão William, e o presidente Sérgio Santos Rodrigues falou assim sobre a possibilidade do jogador continuar na toca da Raposa. Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Iremos começar falando sobre os preparativos para esse jogo de hoje contra o Cuiabá. Partida que ocorrerá às 21h30 pelo horário de Brasília, no estádio Independência. Essa que já é a 32ª rodada da Série B, que ao menos na minha opinião eu já esperava que o Cruzeiro conseguisse esse acesso bem antes disso, mas enfim. E terá assim algumas novidades para esse duelo. Ou seja, a principal delas é a volta do goleiro Fábio e também do Rafael Sobis, que cumpriu suspensão por ter levado o 3º cartão amarelo e tudo mais. E entraram assim no seu lugar Lucas França e Thiago, que irão sair do time titular. Além disso, o Cruzeiro tem alguns desfalques, que é no caso de Kaká, que levou ainda o 3º cartão amarelo no banco diante a Ponte Preta. Sendo assim, a provável escalação terá Fábio no gol, na lateral direita Raul Cáceres, a zaga mais uma vez composta por Manuel e Ramon, além de Matheus Pereira na lateral esquerda. No meio de campo, o único assim que eu tenho certeza que vai jogar é Adriano, e do lado dele ou o Filipão pode optar assim para colocar Giovani no lugar de Felipe Machado ou Jadson Silva. Mais ou menos, na minha opinião, deve ficar a dupla de volantes de Felipe Machado e Adriano, além de Giovani centralizado para dar assim mais criatividade para esse time. Na ponta direita, Ailton, e também na ponta esquerda, o William Potker, além de Rafael Sobis centralizado. Sem dúvidas, assim, um time muito superior a qualquer outra equipe dessa Série B. E eu vejo muitos torcedores assim falando que o Cruzeiro não tem time, não tem elenco. Mas, na minha opinião, se o Cruzeiro tivesse na Série A esse ano, poderia ficar assim acima da 10ª colocação sem problema algum. E bom, justamente por conta daquele péssimo início de temporada, torço para que o Cruzeiro continue assim vencendo esses jogos na reta final da Série B, mesmo que não suba, porque é melhor começar a Série B do ano que vem com um time assim que já estava bem montado, do que igual quando estava ali com o Ney Franco na zona de rebaixamento brigando para não cair. Mas enfim, e essa partida que é fundamental para o Cruzeiro decidir assim seu futuro nessa reta final de Série B. Ou ganha e fica assim, terá a possibilidade de ficar a 6 pontos do G4, ou caso empate ou perca, poderia ficar apenas 2 pontos da zona de rebaixamento novamente. Enfim, coloquei aqui a tabela agora para vocês verem a situação do Cruzeiro, que está assim literalmente no meio da tabela. E vocês, quanto que acham que irá ficar assim esse jogo de hoje contra o Cuiabá? Deixa aqui a sua opinião e também seu palpite nos comentários, beleza? Temos que falar também sobre o caso envolvendo o ponta Estevão William, jogador de apenas 13 anos de idade, que desde o ano passado, quando houve aquele escândalo lá do Fantástico, mostrando que tinha assim algumas negociações que o Cruzeiro deu percentual do atleta, que não tem vínculo nenhum aqui com a Raposa, para um possível empresário, que seria assim uma compensação de uma dívida de 2 milhões de reais. Enfim, naquela época ainda tinha uma porrada de jogadores que teve seus percentuais cedidos a esse empresário, como por exemplo o atacante Raniel, Murilo, Kaká, mas que no fim das contas isso não acabou dando em nada. Enfim, Estevão William, que assim desde aquela época vem sendo especulado por diversos outros clubes, não é à toa se chama assim seu apelido como Messinho, que sem dúvida já mostrou ter bastante potencial. E pode pesquisar aí no YouTube qualquer lance do jogador e você vê assim, desde aquela época que ele tinha 11 anos de idade, era um atleta muito superior até mesmo às suas categorias de base, mas enfim. E o grande problema é que a lei brasileira só permite que um atleta registre assim, vínculo com um clube a partir dos seus 14 anos de idade. E como o Estevão ainda possui 13, Sérgio Santos Rodrigues foi perguntado recentemente pelo site O Tempo a respeito dessa situação com o jogador.
Enfim, ele afirmou assim que não tem como manter o atleta e se chegar assim algum outro clube oferecendo um salário absurdo para ele ou até mesmo uma compensação financeira para a sua família, o Cruzeiro não tem o que fazer. Mas desde aquela época o Cruzeiro assim ofereceu alguns trabalhos para o pai de Estevão, que é responsável assim por captar jogadores para a categoria de base. Enfim, ele que estava tendo um salário próximo dos 10 mil mensais e de acordo com Sérgio Santos Rodrigues, grandes são as chances dele continuar por aqui, justamente por conta dessa gratidão por parte do pai e a família do jogador. Enfim, jogador que, ao menos na minha opinião, seria fundamental dele continuar aqui no Cruzeiro, já que a partir dos seus 14 anos de idade poderia assinar um vínculo e até mesmo ter um planejamento de carreira para o atleta, que sem dúvidas vai dar bastante recompensação para o Cruzeiro, tanto dentro quanto principalmente fora de campo. E até mesmo recentemente, teve alguns diretores do Barcelona interessados no jogador, que vieram analisar assim, alguns atletas da categoria de base do Cruzeiro e se surpreendeu bastante positivamente com o futebol de Estevão William. E ele é, sem dúvidas, uma das maiores promessas do Cruzeiro na base, mesmo possuindo seus 13 anos de idade. E recentemente, ele foi o atleta mais novo a ter um contrato oficial assinado com a Nike, tendo assim seus 12 anos de idade. E é estranho que ele já pode assinar assim contrato com outras marcas, mas não pode assinar um contrato com um clube de futebol, sendo que é a profissão que ele está inserido atualmente. Mas enfim, temos que falar também sobre o caso envolvendo Alexandre Jesus, onde nessa última segunda-feira, já ali pela parte da noite, foi divulgado pelo site Super Sports que o Cruzeiro rescindiu assim um vínculo com o Alexandre Jesus e ele já acertou assim o bid da CBF a sua ida para o Fluminense. Enfim, atleta que foi dispensado do Cruzeiro ainda no início de novembro, após aquele problema lá envolvendo o jogo diante da Chapecoense, que alguns atletas da base teriam convidado assim mulheres para a delegação e que isso não pegou muito bem dentro da direção do Cruzeiro, que alguns jogadores foram dispensados, como foi no caso de Pedro Bicalho, Alexandre Jesus, o zagueiro Gustavo Medina, além de Choco e também o lateral direito Valdir. Atletas que sem dúvidas tinham assim, bastante potencial e que realmente foi uma cagada muito grande por parte deles, mas acho uma punição bastante severa que o Cruzeiro fez e acho que poderia apenas ter multado o jogador e conseguido assim vendê-lo a longo prazo. Como foi no caso assim de Alexandre Jesus, que o Cruzeiro tinha 70% dos seus direitos econômicos. E de acordo com o Globoesporte.com, a Raposa ainda manteve uma parte desse percentual, mas bem menor do que era inicialmente, que deve ter caído ali para uns 45% a 50%. E ele que já tinha assim alguns jogos pelo profissional, ainda naquela época com Adilson Batista, sendo no total 5 partidas pela equipe de cima e inclusive marcou um gol naquele empate por 2-2 contra o São Raimundo ainda pela Copa do Brasil. E pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, ele atuou em 13 partidas e marcou 3 gols, sendo um no empate por 1-1 contra o Goiás, além daqueles 2 gols marcados diante do Palmeiras, que garantiu assim a vitória do Cruzeiro, que naquela época ainda estava muito bem, mas enfim. E Alexandre Jesus, que possuía seus 19 anos de idade e que sem dúvida já era assim uma promessa que estava se tornando realidade, principalmente nesse ano de 2020, que ele teve suas oportunidades aqui na Toca da Raposa. E espero que ele vá bem no Fluminense, até porque é um cria da base aqui do Cruzeiro e caso ele vá bem e venda assim por um valor bastante elevado, como o Fluminense tem feito com vários jogadores, o Cruzeiro sem dúvidas iria embolsar também mais do que a metade desse valor. E vocês acharam certo assim a postura do Cruzeiro em dispensar esses atletas da base? Deixe aqui a sua opinião e análise nos comentários. O último assunto desse vídeo é envolvendo o meia D'Alessandro, onde na última semana muitos torcedores assim vieram perguntar sobre a situação do meia argentino junto ao Internacional. Ele que é assim um dos maiores ídolos da equipe gaúcha e que anunciou que não irá continuar no clube lá do Sul, ao menos para a temporada de 2021. Enfim, ele que é um jogador que já possui seus 39 anos de idade e que marcou inclusive 2 gols em 40 jogos nesse ano de 2020. É bem provável assim que ele realmente aposente, assim como ele já tinha falado anteriormente, mas a questão assim nem é trazer o D'Alessandro para o Cruzeiro ou algo do tipo, e sim sobre um jogador um pouco mais experiente, principalmente para esse setor do Cruzeiro que tem penado bastante nesse último ano com todos os técnicos que passaram por aqui. Enfim, seria assim um jogador um pouco mais experiente
para chegar e ser o titular absoluto do Cruzeiro na posição. Que até mesmo D'Alessandro eu aceitaria assim no Cruzeiro, caso ele tivesse em boas condições físicas e aceitasse receber um salário bem abaixo dos 150 mil por mês. Que é impossível ele aceitar isso, já que no Internacional, mesmo nesse ano que já sabia assim que não iria jogar muito e ser protagonista, recebia mais do que 500 mil por mês. E olha que ele ama o clube e é identificado como um dos maiores ídolos, mas enfim. E o Cruzeiro, que recentemente foi bastante prejudicado justamente por atletas um pouco mais experientes, e ainda fico com um pé atrás em relação a isso, como foi naquele rebaixamento do ano passado, como jogadores igual o Thiago Neves, Robinho, Edilson e muitos outros não fez nenhuma questão quando o Cruzeiro estava caindo, mesmo tendo essa experiência e tudo mais. E acho que seria assim, interessante o Cruzeiro, principalmente em 2021, fazer contratações pontuais. Como, por exemplo, contratar um jogador mais experiente, mas somente para uma posição que está necessitado, como, por exemplo, um meia, e não encher o elenco de jogadores experientes que eles vão resolver o problema ou algo do tipo. Enfim, D'Alessandro, falando um pouco sobre ele, que já jogou pelo Internacional dentre os anos de 2006 até essa sua volta para o clube lá em 2016, e que também já teve passagens pelo River Plate da Argentina, além também do Nottingham Forest lá da Inglaterra. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. E aproveite também para seguir meu perfil pessoal nas redes sociais e também nossa página lá no Instagram. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais.